Então aqui, nessa parte de filtros, o que eu estava comentando era sobre essa parte aqui de 3.10, ó. Vou dar um destaque aqui. Essa parte aqui de 3.10 de filtros. Eu acho que é interessante, porque você já tem uma certa habilidade para tratar os sinais, né, em termos de equações diferenciais. Já viram como é que faz, provavelmente estão fazendo no projeto integrador para tratar a função de transferência do sistema. Então, o exemplo que eu dei, que eu comentei, foi esse aqui. Um circuito resistivo capacitivo de primeira ordem, certo? Então, considerar que vai ter esse tipo de arranjo de circuito. Aí você vai ter uma fonte, nessa fonte VS, que é a entrada do sinal de entrada, você pode jogar até no PSIM ou no MATLAB o que você quiser colocar de ruído nessa fonte, certo? Pode ser um arranjo também, uma fonte com sinal contínuo, né? Aí você pode vir aqui também e colocar uma fonte ruidosa, né? Um VR de T. É um sinal com onda triangular, por exemplo, com ruído. Aí e esse ruído seria alta frequência, né? Isso aqui seria alta frequência. E aqui você já sabe, né? Quanto é a frequência desse sinal desse aqui? Acho que você já sabe, né? A gente Zero. basicamente a frequência zero, né? Então você vai ver o sinal desse limpo. E muitas vezes o sinal desse ele pode vir com ruídos, isso é natural. Aí a gente pode colocar um filtro, né? Esse filtro pode ser passa baixo, né? Baixa frequência, passa alta, aí ele vai deixar passar as componentes de alta frequência. Nada mais, em resumo, ele nada mais é do que um filtro igual aqueles filtros de água, por exemplo, que vocês usam, né? Para tirar impurezas. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, seria basicamente essa. Só que aí esse filtro, ele vai tirar componentes de frequências indesejáveis, que você não quer deixar passar para a saída do sistema. Então seria basicamente essa a essência do filtro. E aí você tem as equações diferenciais dos filtros, desse circuito na verdade, né? É um filtro, mas a gente poderia, a equação diferencial a gente pode escrever qualquer sistema. E aí, pessoal, basicamente vocês fazem a substituição, né? A aplicação do que a gente vai chamar de transformada de Fourier, ou analisar ele no domínio da frequência. A série de Fourier, vale uma observação que a decomposição do sinal, ou da caracterização dos sinais em série de Fourier, ela é nada mais do que uma transformada de Fourier, só que é aplicada para sinais periódicos. Aí vale lembrar do encontro passado, eu cheguei a comentar, e a gente vai reforçar isso em algumas videoaulas, que quando o sinal ele não é periódico, a gente usa a transformada de Fourier. Quando o sinal ele é periódico, aí basicamente é só fazer a representação em série de Fourier. E aí vai ser um gancho já, né, com o próximo assunto, que se o sinal ele não é periódico, a gente pega uma fatia daquele sinal e repete ele, replica, né? Como se eu tirasse uma foto, por exemplo. Vamos considerar aqui um sinal que não é periódico. Vou desenhar aqui um sinal que não seja periódico. Vou pegar aqui um sinal dessa forma aqui, por exemplo. Aqui. Esse sinal ele só tem isso aqui, ó. Ele é um triângulo, por exemplo. Vou fazer um negócio mais externo. Um sinal aqui que seja algo desse tipo aqui, o sinal. Aqui meu sinal. Aqui claramente vocês veem que ele não é periódico, né? Ele não se repete. Esse sinal ele não se repete, né? Ele não obedece essa relação. X de t mais t maiúsculo não é igual a x de t, porque não tem período. O período ele é indefinido, certo? Aí o que é que a gente pode fazer, pessoal? Basicamente, para usar o recurso da transformada de Fourier, eu estou pegando esse sinal que ele não é periódico, né? Aí deve estar claro para vocês aí, isso aqui graficamente principalmente. Aí a transformada de Fourier faz o quê? Ele pega esse sinal aqui e sai duplicando. Eu vou jogar uma parte aqui,
Eu vou jogar outra parte aqui. Então aqui eu já começo a fazer o tratamento desse sinal sendo periódico. Certo? Deu para entender mais ou menos aí. Aí isso aqui eu consigo fazer agora sim a representação desse sinal, né, com a transformada de Fourier. É tipo uma coisa dependente da série de Fourier, mas a gente vai comentar sobre isso com mais detalhes lá na frente. Beleza, pessoal? Então, do ponto de vista da atividade, que poderia ser fazer uma simulação, é vocês acharem um H, né, uma função transferência desse sistema. Aí, basicamente, vocês podem fazer no domínio de Laplace, você pode fazer isso aqui no domínio de Laplace, ou seja, substituir essa relação aqui, né, ddt por S, e lá na frente substituir o S, depois lá na frente vocês vai substituir o S por J ômega, dá no mesmo também, certo? E depois vocês representam uma função de transferência do sistema, né? Então, aqui nada mais é do que ele está escrevendo na fórmula de Euler, né? Dessa forma aqui. E vai chegar na função de transferência, que já está fornecida aqui no livro, né? Mas vocês podem pegar isso aqui e ver que isso aqui vai ter um módulo. Então vai ser um gráfico, módulo e fase, que é outro gráfico também. Então se eu pegar essa função de transferência, que é a resposta do meu sistema, devido a um sinal de entrada aplicado, né? Eu chego num caso desse aqui, ó. Essa aqui é a resposta em frequência do sistema, representada pela função de transferência h de j ômega. Detalhe, né? Isso aqui é a mesma coisa do S igual a j ômega, um h de S, por exemplo. Se fosse h de S, né? Esse h de S seria basicamente isso aqui, 1 sobre S, RC mais 1, certo? Ou você poderia rearranjar isso aqui, né? Dividir todo mundo, ambos os membros por RC. Aí poderia ficar 1 sobre RC, fica 1 mais 1 sobre RC, certo? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Uma, a ideia do que eu estou querendo explicar aqui do filtro para o exercício, o que vocês poderiam observar, né? Seria basicamente fazer esse circuito aqui, pode ser no PSIM, seja mais rápido, e depois plotar a resposta desse sinal, que é basicamente usar FFT do PSIM, né? O PSIM ele tem um módulo, eu vou escrever aqui no PSIM, ele tem que é chamado de FFT do sinal. Aí vocês vão poder observar a resposta em frequência do sistema. Mas isso aqui já é uma coisa boa porque vocês conseguem agora ter uma forma de absorver melhor o comportamento dos sistemas e dos sinais. Então, antes a gente estava só tratando das coisas em tempo contínuo, né? Agora a gente pode olhar agora para a frequência também. Então, quando a gente fala de representação de série de Fourier, usar transformada de Fourier, a gente está querendo ir para um outro mundo, um mundo onde os sinais eles são mais fáceis de ser tratados e observados em função da frequência. Certo, pessoal? Então, se vocês observarem aqui nessa função de transferência, né? Quando eu tenho um ômega aqui tendendo para infinito, deixa eu pegar aqui, ó. Se o ômega tender para infinito, 1 sobre infinito dá quanto? Né? Tende para quanto? Podem falar aí. Vocês. Zero. Para zero, né? E se você olhar aqui no módulo, né, da função de transferência, o H, quando a minha frequência angular ela tende para infinito, de fato, essa curva aqui ela tende para zero, né? Ela vai decaindo, tendendo para zero, certo? E o máximo dela, né, vai ser aqui em torno da frequência zero. Mas aí ela tem uma banda de frequência de passagem que a gente chama aqui, que é a frequência de corte desse filtro. Então a frequência de corte desse filtro, ela é uma frequência especificada aqui quando o módulo, né, ele cai de raiz de 2, o que a gente chama também de 20 dB. A gente vai falar sobre essa parte mais lá, talvez na disciplina eletrônica, né, quando vocês forem pagar a disciplina eletrônica,
eletrônica analógica, não sei se é a 1 ou a 2, mas aí fica uma dica de um detalhe maior. Por hora, o que vocês precisam saber é que você pode representar um circuito RC, né, e estudar mais a fundo a representação dele em função da frequência. Então aqui vocês podem observar o seguinte: frequência alta, esse arranjo de conexão aqui, ó, o circuito RC conectado aqui, perceba que isso aqui é a entrada e aqui é a saída, né, do meu sistema. Vou fazer um bloquinho. Aqui seria a saída e aqui seria a entrada. Aí quando entre a entrada e a saída, né, eu tenho o meu sistema. O sistema é o quê? Esse arranjo aqui de conexão de resistor e capacitor, RC, que forma o que a gente chama de filtro passa-baixo, né? Um tipo de filtro passa-baixo. Aí vocês podem já ter em mente que para baixa frequência, ele deixa passar o sinal. O sinal que tiver na entrada, vocês podem ver aqui que vai passar na saída. Certo? Porque ele vai por um fator amplificado. Se a gente redesenhar aqui o diagrama de blocos de um sistema, né? Lá no contexto de série de Fourier, a gente tinha aqui o x de t e o y de t, ele não era igual a um h de s, né, ou de j ômega, multiplicado pela autofunção, né, x de t, né, representação, né, não seria isso, basicamente, que acho que tem até na videoaula, né, que vocês já conseguiram ver. Seria basicamente isso, onde a gente chama isso aqui sendo autofunções, e isso aqui nada mais é do que os altos valores. Né? Aí para cada frequência você vai ter um coeficiente. Onde é que estão esses coeficientes? Estão aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ele é contínuo, então vai aparecer vários pontos aqui. Beleza? Por E no exemplo, isso caso, aqui, o é H pra de ser- zero. Pode falar, Ayrton. aí no caso, com essa função aí de transferência, a gente faz no MATLAB? Consegue fazer no MATLAB plotando em função da frequência, né? Tira o módulo da função de transferência, aí faz. Não sei se o MATLAB já tem embarcado alguma função FFT, deve ter, mas aí vocês podem também fazer no MATLAB ou no PSIM. Eu vou dar essas sugestões, né, no material, vou botar um material de uma página, que seria o guia da prática, né, da atividade prática. Aí seria basicamente essa ideia, plotar, né? Você tem um gráfico desse aqui, você plota e analisa se realmente está sendo coerente com o que você estava esperando. Aí tem umas coisas interessantes também para olhar por. Esse aqui é o módulo. Esse gráfico aqui, né? Ele é a magnitude, o módulo da função de transferência. Esse aqui é importante para você saber se a saída ela vai atenuar ou amplificar a entrada, ou se vai manter constante, certo? Então perceba o seguinte: se o seu sinal ele tem um regime de operação aqui, ó, em torno de 0 Hz, né, em torno do sinal DC, quando você colocar esse filtro, o bloco, né, RC, seu sinal de saída ele só vai sair componentes de baixa frequência. Tá entendendo aí agora a ideia? Aí você pode botar na entrada sinais de baixa e de alta frequência combinados. Ó. Por exemplo, um sinal desse aqui de baixa e de alta frequência, o VS e o VR. Aí quando você for observar o sinal da saída, tensão de saída VC de T, seu sinal de saída ele deve ser um sinal com essas componentes aqui. Por quê? Só com esses componentes? Porque o seu filtro ele só vai deixar passar baixas frequências. Por isso que o nome dele é filtro passa-baixas. Ele só deixa passar as componentes de baixa frequência. Aí as componentes de alta frequência que estão por aqui, né? Aqui são as de alta frequência. Elas vão ser omitidas, diminuídas, né, basicamente pelo filtro. Não vai existir, né? O filtro ele vai, a gente pode dizer assim que ele vai atenuar essas componentes de alta frequência, né? Vão ser muito ínfimas, vão ser multiplicadas por um valor bem baixo, aqui próximo de zero. Eu não diria assim, idealmente ele cancela, né? Ele filtra tudo, mas na prática a resposta é uma resposta dessa aqui. Vai ter um fatorzinho ainda de multiplicação, mas ele é bem baixo comparado com o que tem no sinal de frequência igual a zero aqui, certo? Idealmente, vocês podem ver aqui que seria isso aqui, ó. Cadê aqui? Idealmente seria um arranjo desse jeito, né? Se a gente fosse fazer ideal, filtro ideal, certo? Mas aí a gente está mostrando ali que seria mais um contexto prático, né? Se vocês olhariam aí com o osciloscópio, seria uma coisa mais da figura anterior. Isso aqui é ideal para vocês pegarem aí as ideias
do, do sistema, né? A essência deles. E aqui seria mais ou menos na prática. Beleza? Essa aqui é um gráfico interessante porque ele vai mostrar um módulo, né? Vai mostrar onde é que vai amplificar, onde é que vai atenuar o seu sinal. É muito usado isso aqui para condicionamento de sinais. E aqui também é interessante porque vai mostrar a fase do seu sinal. Talvez para circuitos em corrente contínua não tem muito sentido, né? Usar essa questão de fase, mas transitório também tem um comportamento com a fase, que você pode pegar o sinal e ver que ele está refletido, né? 180 graus, por exemplo, pode ser uma ideia da fase. E avanço ou atraso de 90 graus, isso aí vai fazer mais sentido para vocês com estudos em corrente alternada. Circuito elétrico de corrente alternada e teoria de controle também, quando projetar controladores. Beleza, pessoal? Tem alguma pergunta sobre isso, sobre esse primeiro momento aqui? Seria essa uma explicação da atividade, né, que a gente está pensando em fazer. Essa parte de filtro, né? Alguma pergunta a mais? Resumindo aqui o roteiro. Vai pegar um circuito desse, aí você vai precisar atribuir valores, né? Pode pegar valores aí, atribuir valores. R e C. Aí você pode fazer só com a fonte VS e depois você pode somar com o ruído. Conecta uma fonte aqui de alta frequência, um sinal de alta frequência, chama de fonte VR. Aí seria uma etapa 2. Pode fazer também tudo do mesmo jeito, da mesma forma, né? Só para você verificar que o seu filtro está funcionando, beleza? Porque se você botar aqui só o VS, aí você não vai ver muita coisa não, né? Você vai poder aqui medir a entrada, a tensão na entrada VS com o osciloscópio, numa prática, né? Ou no PSIM, ou no MATLAB também dá para fazer isso. Você vai mensurar o sinal de entrada VS, mas ele é contínuo, se ele for contínuo puro, você botar esse filtro RC, você não vai ver muita coisa não na saída, né? Talvez um transitório, né? Ele pode filtrar o filtro, vale a pena observar isso. Mas uma etapa 2 da prática, que seria basicamente para sacramentar mesmo que você conseguiu fazer a prática, né? Que o filtro está funcionando, é colocar aqui um sinal VS sendo uma soma de senos e cossenos. Um sinal onda quadrada, por exemplo, um sinal de alta frequência. Aí vocês vão ver aqui que vai poder filtrar, né, só as componentes de baixa frequência e vai olhar o que é que acontece aqui na saída, né, qual é o gráfico. Por exemplo, se a gente fizesse um esquemáticozinho aqui, seria um diagrama de blocos, uma caixa preta. Aí você tem aqui seu filtro, um filtro passa baixas. Aí tu vai colocar aqui na entrada um sinal que ele é uma coisa desse tipo, por exemplo. Ele é um sinal DC, mas ele tem componentes de alta frequência. Aqui, por exemplo. Certo? Então, aqui seria o seu sinal de entrada. Aí na saída você vai observar um sinal filtrado. Essa é a expectativa que deveria se ter, né? Na saída você vai observar esse sinal aqui. Observado aqui. Essas componentes aqui de alta frequência elas sairiam. Então você observaria aqui na saída um sinal limpo aqui, né? Ou muito próximo de um sinal constante. Beleza? Aí pronto, visualizando isso, né, no termo de gráfico, né, plotagem, e ver também a função de transferência plotada, né, a resposta em frequência do seu sistema. A resposta em frequência já é um gráfico parecido com esse que vocês devem chegar na prática. Aí pronto, já é a atividade, né? Já ficaria muito satisfeito com vocês fazendo isso aí, porque eu acho que esse tipo de exercício vai trazer aí a oportunidade de vocês entenderem, né? A parte de o sentido que faz, né, conectar um filtro. E o filtro é um sistema, né, também, como a gente está analisando aqui em análise de sistemas. Então seria essa parte aqui a primeira opção, primeira opção não, a primeira parte de uma atividade, né, que a gente tem para comentar hoje. Se ninguém tem alguma dúvida, eu posso parar aqui a gravação para não ficar muito longo o vídeo e passar para a próxima explicação.
Professor, eu tenho, é simples, sobre, sobre o filtro de passa baixa. É, a gente só vai ter o filtro de passa baixa, né? Porque eu acho que é sempre assim, né? Sempre para a pessoa diminuir os ruídos e tudo. É uma Porque aplicação mais comum, é o filtro passa baixa. Mas eu não existem tenho outros passa tipos. alta, porque não seria, Tem, né? Ideal. não, tem um passa alta também. Então, idealmente, esse aqui é um tipo de filtro passa alta. A resposta em frequência dele é uma coisa desse tipo. Eu acho que tem até na sequência aqui, né? Aí, a sua pergunta é se existem mais filtro passa baixa ou passa alta? Não, se Ou existia passa alta. existe, existe filtro passa baixa, passa alta e tem também mais outros. Tem passa faixa e rejeita a faixa. Então você pode imaginar assim, o filtro passa baixa, o complementar dele é o filtro passa alta, né? Porque enquanto o filtro passa baixa só deixa passar as componentes de baixa frequência, aí o filtro passa alta ele tem uma resposta desse aqui, ó. Seria o contrário, né, do filtro passa baixa. Ele só deixa passar as componentes, aqui, no caso aqui, né, as componentes aqui ó, de alta frequência, tá vendo? O filtro passa alta. Esse aqui seria um exemplo de um filtro passa alta. Eita, professor, se a gente tivesse mais tempo, não era para aproveitar essas coisas aí. Agora essa aqui eu acho que vocês vão ver em circuitos 2. Deve ter filtros lá, filtros. Acho que até no livro do Nilson deve ter isso aí. E eletrônica, acho que é um dos assuntos, sabe? Filtros. Implementação de filtro, né? Com amplificador operacional. Aí vai ter essas respostas, essas curvas aqui, né?